No jogo de hóquei no gelo, 3 gols numa única partida constitui uma mágica tirada de uma cartola. Hoje eu quero lhes fazer um truque de mágica desse tipo. Gostaria de lhes dizer o que é o campo elétrico. Resolver um problema de teoria de campo que deu muito trabalho a Isaac Newton e introduzir uma importante ideia matemática conhecida como a Lei de Gauss. Isso será mais fácil do que parece graças à viva imaginação de um grande gênio chamado Mike Faraday. A vida de Faraday deixaria embaraçado o mais desavergonhado romancista. Ela começou nas mais modestas circunstâncias. Faraday teve pouca instrução formal e finalmente foi aprendiz de encadenador. Com o objetivo de se aperfeiçoar, começou a frequentar palestras científicas públicas no Royal Institution de Londres. Tão empolgado ficou com essas palestras que implorou a oportunidade de fazer as tarefas mais banais do Royal Institution. Acabaria com o professor do Royal Institution e se tornaria o mais famoso cientista da Europa. Durante toda a sua carreira, Faraday teve uma compreensão tão deficiente da matemática que era incapaz de ler os trabalhos científicos dos próprios concorrentes. Mesmo assim, sua intuição o levou ao cerne de todos os problemas científicos. E é exatamente uma das maiores ideias que fluíram dessa intuição que desejamos discutir. Trata-se da ideia das linhas de campo elétrico constante, irradiando para todo o espaço. No campo da física, certamente nenhuma ferramenta desencavou mais a verdade científica do que a afiada espada da matemática. Mesmo assim, ao descobrir a teoria de campo, base de grande parte da física moderna, a matemática foi uma ferramenta com a qual Michael Faraday não precisou trabalhar. Apesar de ele estar cara a cara com uma ideia de natureza essencialmente matemática. Em 1789, Charles Augustin Coulomb confirmou o que a comunidade científica suspeitava há muitos anos. Coulomb finalmente demonstrou que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Tão elegante quanto a experiência de Coulomb era o seu conceito. A ideia da relação do inverso do quadrado já constituía uma noção científica importante há algum tempo. Um século antes, na verdade, a teoria de Isaac Newton afirmava que a queda de uma maçã e a órbita da Lua eram ambas consequências das mesmas leis básicas. Uma dessas leis, a lei da gravitação universal, afirma que duas massas se atraem mutuamente com uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Mas a aplicação dessa lei era difícil, mesmo para o próprio Isaac Newton. Para provar que estava certo, era preciso demonstrar que quando um objeto é atraído para a Terra, ele age como se toda a massa da Terra estivesse concentrada no seu centro. E ainda mais difícil, era preciso racionalizar o que ele chamava ação à distância. Uma frase que significava que os corpos, como a Terra e o Sol, aplicam forças diretamente uns aos outros, mesmo estando separados por milhões de quilômetros, sem qualquer conexão material entre eles. Embora o grande gênio tenha sido muitas vezes petulante, ele próprio talvez tenha sido obrigado a admitir uma certa insatisfação. De forma talvez um pouco na defensiva, Newton escreveu em sua obra Principia: não fui capaz de descobrir a causa dessas propriedades da gravidade e não imagino qualquer hipótese possível. Com essa frase famosa, não imagino qualquer hipótese possível, Newton não se sentiu na obrigação de explicar, seja por meios físicos ou mecânicos, a lei da gravidade. Para nós, é suficiente que a gravidade realmente exista, acrescentou, e atue de acordo com as leis que explicamos. Naturalmente, isso não era o suficiente. Desde então, na Inglaterra,
a lei da gravitação passou a ser lei. Por volta do século XIX, quando a lei da gravitação já estava firmemente estabelecida, os seguidores de Newton descobriram que a eletricidade e o magnetismo obedecem a leis semelhantes. Em todos esses fenômenos, a força diminui com o quadrado da distância. A semelhança é notável. A questão é, por quê? Talvez porque a lei do inverso do quadrado esteja relacionada a uma propriedade geométrica básica do espaço tridimensional. E talvez porque essas forças não sejam as únicas coisas que diminuem com o quadrado da distância. A essência da lei do inverso do quadrado pode ser observada no conceito de fluxo, palavra de origem latina significando vazão. A luz flui do Sol igualmente em todas as direções. À medida em que se espalha, afastando-se do Sol, sua intensidade diminui. Mas imaginemos uma esfera envolvendo o Sol. Toda a luz passaria através da esfera, independentemente de sua distância ao Sol. E a área de uma esfera aumenta de acordo com o quadrado do seu raio. Assim, a quantidade de energia luminosa por área unitária diminui com o quadrado da distância. A lei do inverso do quadrado não foi a única ideia estimulante com a qual Faraday teve contato quando jovem. Por volta de 1810, ele era um frequentador regular da Royal Institution, especialmente das palestras do lendário professor Sir Humphry Davy. Químico e filósofo natural, um intelectual que foi sagrado cavalheiro, agraciado com o título de baronet e presidente da Royal Society, Davy era a própria elite da ciência britânica. Com sua própria pesquisa como tema, Davy discorreu como autoridade mundial sobre todos os elementos, do sódio ao potássio, do cloro ao iodo. Davy tornou-se a personificação da ciência para Faraday, tornando-se seu mentor e exercendo sobre ele uma enorme influência durante quase 20 anos, muito embora o relacionamento entre os dois fosse às vezes difícil. Mas sob a influência de Davy, ninguém brilhou mais que Michael Faraday na idade áurea da química. Ele descobriu o benzeno, liquefez o gás cloro e desenvolveu novas ligas de aço. A lista dos seus feitos notáveis como químico é interminável. Mesmo assim, em 1821, Faraday deixou de lado seu trabalho em química. Naquele ano, Worsted descobriu o efeito da corrente elétrica sobre os ímãs. Embora esse efeito possa ser observado claramente hoje, em 1821 isso ainda constituía um grande mistério científico. Por que razão a agulha da bússola se alinharia em posição perpendicular à corrente elétrica? Movido, antes de mais nada, pela curiosidade e solicitado por um editor a escrever um artigo que desse fim à confusão científica, Faraday decidiu que ele mesmo iria solucionar esse mistério. Faraday viu a possibilidade de aproveitar a força da corrente elétrica e inventou um aparelho com essa finalidade. Esse aparelho seria o primeiro motor elétrico. Como teria Michael Faraday conseguido isso? Talvez, por ser incapaz de analisar matematicamente essas forças magnéticas, Faraday foi capaz de torná-las práticas. De qualquer maneira, para Michael Faraday, a eletricidade, assim como o magnetismo, aplicavam forças reais no espaço. Ele começou seu estudo com uma série de premissas. Em qualquer ponto próximo de uma carga elétrica, uma pequena carga de testes fica sujeita a uma força. Se ela é o resultado de apenas uma carga, a configuração das forças detectadas pela carga de testes é simples. A configuração é mais complexa no caso de duas cargas opostas.
ou de duas cargas de mesmo sinal. E mais complexa ainda, no caso de arranjos mais complicados. Mas, de qualquer maneira, aqui está o X da questão. Mesmo que a carga de prova não esteja lá para sofrer os efeitos da força, pode-se imaginar que a configuração do campo de forças exista em todo o espaço. Essa é a essência da ideia de campo. E embora Faraday apenas o tenha imaginado, o campo também pode ser expresso matematicamente. A força que age sobre uma carga de prova em cada ponto do espaço é igual à carga de prova vezes uma quantidade devida exclusivamente às outras cargas. Essa quantidade é o campo elétrico E. Faraday jamais chegou a essa definição de campo elétrico. Mas ao considerar tanto os fenômenos elétricos quanto os magnéticos como forças no espaço, ele conseguiu ver mais longe que seus colegas. Em consequência dessa e de muitas outras descobertas, ele acabou se tornando diretor do laboratório de pesquisas do Royal Institution. E sucedendo a Dave, dela tornou-se professor, bem como membro do Royal Society. Mas foi mais como pesquisador do que como instrutor que ele visualizou de forma cada vez mais profunda as forças invisíveis do espaço. Para Faraday, a força variando com 1 sobre R ao quadrado entre cargas elétricas sugeria que a força devia ser aplicada por alguma coisa que se irradia das cargas. Alguma coisa que, como a luz do Sol, não para nunca e jamais tem fim no espaço. Para Faraday, essa coisa podiam ser linhas ou tubos, cada um capaz de aplicar uma força a qualquer carga em seu caminho. Essas linhas de força começariam sempre em cargas positivas e acabariam sempre em cargas negativas. Elas fluíram suavemente no espaço, jamais se cruzando ou se embaraçando. Independentemente da configuração, cada carga geraria uma configuração própria dessas linhas. A força por elas aplicada seria grande perto das cargas onde as linhas estão muito junto umas das outras, e pequena, longe das cargas, onde as linhas estão distantes umas das outras. A capacidade de aplicar uma força reside em cada ponto do espaço. E a força resulta da intensidade das linhas independentemente da localização das cargas que as produzam. Mesmo sem esses gráficos da era espacial, foi assim que Faraday imaginou o campo elétrico. Ainda parece a maneira mais fácil de visualizar um desses campos. Mas, para satisfazer a comunidade científica, seria necessário mais alguma coisa. E os próximos passos deveriam ser necessariamente matemáticos. Um dos passos mais importantes foi dado por Carl Friedrich Gauss, físico, astrônomo e talvez o melhor matemático de todos os tempos. A matemática de Gauss ofereceria um elegante complemento à ideia de Faraday, e ela se tornaria lei. Segundo Faraday, o fluxo é representado por todas as linhas de força que passam através de qualquer superfície.
Segundo a lei de Gauss, no caso de qualquer superfície fechada, o fluxo total é proporcional à carga elétrica resultante em seu interior. Se não houver carga resultante no interior da superfície, qualquer fluxo positivo para fora deve ser contrabalançado por igual quantidade de fluxo negativo para dentro. A lei de Gauss, que oferece uma descrição matemática à noção intuitiva de Faraday em relação ao campo elétrico, é, na verdade, uma expressão do significado geométrico de qualquer lei do inverso ao quadrado. Na forma apropriada, ela se aplica não apenas aos campos elétricos, mas também aos campos gravitacionais e magnéticos, e até mesmo à luz que flui do Sol. De qualquer maneira, o trabalho teórico de Gauss, em combinação com o bom senso de Faraday, revela uma série de fatos surpreendentes sobre a própria natureza. Veja, por exemplo, o que acontece dentro de um condutor onde uma rede de íons positivos é neutralizada por elétrons móveis sempre em movimento. Um campo elétrico que passa através de um condutor força os elétrons a fluírem até que eles se acumulem em sua superfície, impedindo o movimento de novos elétrons. Mas isso significa que o campo elétrico dentro de qualquer condutor torna-se nulo quando o equilíbrio eletrostático é estabelecido. Assim, através de uma superfície fechada no interior de um condutor, não há fluxo. Assim, a carga resultante no seu interior deve ser zero, mas pode haver carga na superfície, e não importa o que esteja do lado de fora, a carga da superfície se distribui de modo que o campo no seu interior seja igual a zero. E como toda ação ocorre na superfície, qualquer caixa de metal, até mesmo uma trivial gaiola, pode isolar uma região de um campo elétrico externo. Esse fato pode ser demonstrado com este aparelho, um eletroscópio de lâmina de ouro. Observem como ele reage ao campo de uma carga elétrica. Observem também como, mesmo quando um eletroscópio está dentro da gaiola, ele reage da mesma maneira. Mas, quando a caixa está envolta, no entanto, o campo elétrico externo não pode entrar para perturbar a lâmina de ouro. Qualquer caixa metálica serve. E até hoje, qualquer caixa de metal utilizada para esse fim é chamada uma gaiola de Faraday. É claro que nem toda gaiola de Faraday foi projetada para proteger o seu conteúdo de campos elétricos externos. As vigas de aço de uma ponte ou o andaime de um túnel provavelmente não têm a função de isolar os campos elétricos da baía. Mas, apesar disso, fazem-no com eficiência. Por quê? Porque as ondas de rádio são uma espécie de distúrbio do campo elétrico. E também porque, quer se trate de uma ponte ou túnel, ou uma caixa qualquer, uma gaiola de Faraday não é um bom lugar para se obter boa recepção.
Uma vez fora, a recepção é boa novamente. De qualquer maneira, enquanto os carros podem ir praticamente a qualquer lugar, onde podem ir as linhas de força de uma esfera uniformemente carregada? Um objeto extenso, eletricamente carregado, pode consistir de muitas cargas pontiformes. Mas se sua distribuição for simétrica, o campo elétrico só tem um lugar para onde ir, e ele é para fora. De acordo com a lei de Gauss, o fluxo através de uma superfície fechada depende exclusivamente de carga total encampada. E se a região carregada é uma esfera, seu tamanho não importa. Assim, em outras palavras, o campo elétrico lá fora é o mesmo. Quer a carga seja distribuída uniformemente numa esfera ou concentrada num ponto no centro. E segundo o mesmo raciocínio, porque ela depende exclusivamente da sua natureza de inverso de quadrado, a força gravitacional da Terra é a mesma, como se toda a sua massa estivesse concentrada no seu centro. Isaac Newton precisou a mais poderosa ferramenta da matemática para provar esse fato, o que talvez tenha contribuído para o atraso de 20 anos na publicação do Principia. Mas com o auxílio da imagem quase material de Michael Faraday, o raciocínio por trás dessa ideia pode ser percebido e totalmente compreendido sem qualquer necessidade da matemática. Não que a matemática não possa ser aplicada. No final das contas, a melhor expressão científica das ideias de Faraday, na verdade, o triunfo absoluto da teoria do campo eletromagnético, seria a expressão matemática obtida por James Clerk Maxwell. Faraday seria um admirador de Maxwell, e muito apropriadamente, a admiração seria mútua. Respondendo a uma carta de Faraday, Maxwell escreveu: "Você é a primeira pessoa na qual a ideia de corpos agindo à distância produziu um princípio realmente digno de crédito. Nada é mais claro que suas descrições. Você parece ver as linhas de força desviando-se de obstáculos e incidindo perpendicularmente nos condutores, e caminhando em determinadas direções em cristais, e levando com elas, para toda parte, a mesma quantidade de poder atrativo, o qual diminui quando as linhas se espalham ou aumenta quando elas se concentram." E pensando na gravidade, assim como na eletricidade, Maxwell concluiu: "Suas linhas de força podem tecer uma teia no céu e conduzir as estrelas em seus caminhos." Faraday tinha, portanto, a ideia de linhas de força preenchendo todo o espaço. E não há dúvida de que Faraday acreditava que essas linhas existiam realmente no espaço. Foi quando surgiu James Clerk Maxwell. Ele transformou a ideia de Faraday em nossa moderna visão do campo elétrico. Quando isso aconteceu, as linhas de força de Faraday deixaram de existir. Elas desvaneceram. Uma pergunta razoável que vocês poderiam fazer seria: por que se dar ao trabalho de ensinar uma coisa em que já não se acredita mais? Bem, podemos ver essa questão na perspectiva apropriada, considerando algo que ocorre na ciência atual. Sabemos que o núcleo do átomo consiste de partículas menores chamadas prótons e nêutrons. Podemos abrir o núcleo e retirar os prótons e nêutrons e estudá-los. Por isso sabemos que são reais. Também acreditamos hoje que prótons e nêutrons, por sua vez, são formados por componentes ainda menores chamados quarks. Mas é impossível abrir um próton e retirar os quarks individualmente. Os quarks estão escondidos eternamente dentro dos prótons e nêutrons. Isso levanta a seguinte questão: existem realmente os quarks? A questão é muito semelhante à dúvida sobre se as linhas de força de Faraday são reais. E um dia essa questão talvez seja irrelevante.
As linhas de força de Faraday foram uma forma de estrutura mental que precisou ser erguida para que se pudesse construir o edifício final, o campo elétrico. Uma vez concluída a construção, o andaime não é mais necessário e pode ser desmanchado. Mas isso não o torna menos importante, pois o edifício não poderia ter sido construído sem esse andaime. Um dia, ao se olhar para trás, é possível que até mesmo a ideia de quarks, que os cientistas hoje acreditam serem reais, passe a ser considerada apenas uma espécie de andaime mental. De qualquer maneira, continuaremos estudando o edifício final da teoria elétrica no próximo programa.